Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre o trovadorismo, né? O trovadorismo é a primeira escola literária. Então, vamos entender aqui primeiro o nome trovadorismo. Então, observe que aqui tem algumas pessoas que estão, aparentemente, aqui, ó, elas estão cantando com instrumentos. Então, esta imagem, ela tem uma relação com o nome trovadorismo. Porque trovadorismo, né, vem de trovas. Trovas é fazer verso. Então, o trovadorismo, ele está aqui fazendo uma referência à literatura da época. Então, na aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o que foi o trovadorismo e quais foram as criações literárias deste período, deste estilo de época ou escola literária que a gente fala. Aqui eu trouxe um retângulo que vocês têm lá no livro de língua portuguesa, na parte de literatura. Então, aqui, ó, observe que neste retângulo tem aqui, ó, literatura na Idade Média em Portugal. Então, por que nós estamos estudando literatura aqui de Portugal? Porque neste período nós não tínhamos uma literatura, porque o Brasil, né, ele foi descoberto a partir de 1500. Então, a nossa literatura ela começa aqui, ó, quinhentismo. Logo, nós estudaremos a literatura da língua portuguesa, o trovadorismo e o humanismo. Aí depois seguiremos nas outras escolas literárias. Então veja bem, no primeiro ano do ensino médio vamos estudar o quinhentismo, o barroco, o arcadismo. No segundo ano estudaremos o romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo e o simbolismo. Aqui no terceiro ano, estudaremos o pré-modernismo, o modernismo e a literatura aqui contemporânea, na contemporaneidade. Então, isso aqui é um resumo das escolas literárias. Então, vamos entender um pouquinho aqui, voltar ao trovadorismo, que é a escola literária em questão que estamos estudando. Na aula passada, vocês estudaram sobre o que é literatura e as funções da literatura. Então, agora vamos começar a literatura propriamente dita, né? Então, a literatura que é a nossa primeira escola literária é o trovadorismo, tá? O trovadorismo lá de Portugal, porque nós não tínhamos uma literatura ainda. Então, vamos entender, ó. Literatura já existia muito antes da escrita ser inventada. Então, isso aqui tem tudo a ver com o nome lá, trovadorismo. Manifestações escritas orais. Então, vamos entender isso aqui. No período lá do trovadorismo, ele é ambientado na Idade Média, tá? Como vamos ver daqui a pouquinho o contexto. Então, era um período que ainda não tinha a escrita. Então, a literatura, ela, como fala aqui, ela veio antes da escrita. Então, a literatura era oral. As criações elas eram apresentadas oralmente ou cantadas, como nós vimos lá no primeiro desenho, do primeiro slide, que tem lá umas pessoas aparentemente ali cantando. E a invenção da escrita, para que ela serve? A invenção da escrita ela surgiu e ela serve para conservar a preservação da literatura ao longo do tempo. Por quê? Se a literatura ela existisse só na oralidade, assim como as histórias, né, os acontecimentos ficassem só na oralidade, com o tempo eles iam se perder. Então a escrita ela serve justamente para isso, é um arquivo, é uma preservação da literatura no decorrer do tempo. E estilos de época. Estilos de época é o quê? São, ó, como já o próprio nome diz, estilos de época. São o quê? Em determinados momentos da história, existiam ali determinados grupos de pessoas, que a gente chama de artistas, que eles escreviam, eles produziam a literatura. Então, como aqui no trovadorismo não tinha escrita, então eles produziam de forma
oral. Eles falavam, né, e declamavam, cantavam. E depois, quando o surgimento da escrita, foram surgindo as outras escolas literárias, os outros estilos de época, e eles foram registrados, né? E o trovadorismo também, né, foi registrado, e a gente estuda. Então, são o quê? São grupos de artistas que eles escreviam, eles criavam, e eles, nas suas criações, eles colocavam, representavam a realidade daquela época. Então, isso aqui são escolas literárias e estilos de época. Então, seria isso. Cada período da literatura a gente chama de escola literária ou estilo de época. E esses estilos, eles têm o quê? Ó? Eles têm características, características experimentadas por cada autor em seu tempo, então, e contexto. Então, as escritas literárias de cada período, elas têm as características próprias de cada época. Então, ali os escritores, eles falam dos costumes, da filosofia, de acontecimentos de cada época que eles, cada coisa que eles vivenciaram, cada período que eles viveram, né? E aqui quando fala que ó, fronteiras entre eles não são estanques, o que significa? É que não dá para separar assim exatamente, olha, o trovadorismo começou numa data X e naquela data Y terminou. Não, o que acontece? O trovadorismo, ele aos poucos, né, foi enfraquecendo, aí surgiu o humanismo. Aí o humanismo, ele não é puramente aquela visão, né, humanística, ela tem também traços do trovadorismo. Então, assim, é uma mistura, porque não dá para dividir exatamente. Eles colocam uma divisão, mas não é aquela divisão exata. Então, não dá para colocar aqui uma separação, né? Por isso que fala que não tem uma fronteira, né, entre eles. Não tem como dividir exatamente, porque há uma mistura de um estilo com outro estilo. E então, vamos seguir. Aqui temos uma imagem aqui, né, de uma catedral gótica, que é do período da Idade Média, e vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto. Toda obra literária, uma obra de arte, para ter sentido, para ter significado, é importante a gente entender o contexto. Então, o que seria o contexto? O contexto, ele seria tudo que está ali em volta, né, daquela produção. Então, o contexto, eles vão considerar as questões históricas, né, a filosofia, os costumes da época, e tudo isso a gente chama de contexto histórico. Então, para ter sentido, a gente precisa saber, poxa, o trovadorismo é uma literatura oral, não existia escrita. Mas que época é isso aqui? Ah, é lá da Idade Média. Então, como eu já estudei sobre a Idade Média, eu sei como que era o comportamento do homem daquela época, então eu vou entender aquela obra, eu vou entender aquela composição literária daquele período. Então, aqui tem ó, contexto de produção e recepção do trovadorismo. Então, o contexto, Idade Média, ó, conjunto de produção literárias da Baixa Idade Média em Portugal. Então, é isso que a gente chama de trovadorismo. Aí, meios de circulação. Então, aquela produção artística, ela tinha ali um meio de circulação. Então, o meio de circulação era onde? Onde circulava? Na corte portuguesa. E os trovadores quem eram os trovadores? Os trovadores eram os criadores das cantigas. Como eu falei que não havia uma literatura escrita, então ela era cantada, então por isso que a gente fala cantigas. E aí quem é que criavam essas cantigas? Os trovadores. Trovadores vem lá de trovas, que significam versos, então eles criavam as cantigas e aí vinha o jogral. O jogral, lá no início, aquela primeira imagem, tinha um jogral, que são aquelas várias pessoas lá que estavam cantando. Então os trovadores criavam e o jogral cantava e tocava as cantigas. As cantigas eram o quê? Criações literárias da época. E essas composições eram transmitidas oralmente, como eu falei, como não havia escrita, então elas eram transmitidas oralmente. Então, em determinado momento, aquele grupo se reunia
e ali eles apresentavam. Hoje a gente vai lá, pega um livro, a gente lê, ou alguém pode também pegar uma poesia, declamar para a gente e tal. Não, naquela época, como que se fazia? Como nós não tinha escrita, então tudo era oral, ia passando de uma geração para outra através da oralidade. E cantigas foram o quê? As cantigas foram as primeiras representações da época, cultural leiga da época. E eles falavam o quê? Nessas cantigas, eles passaram aqui romperam com os temas religiosos e eles assim começaram a colocar nas criações temas do cotidiano, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho como que eram as produções literárias deste período, tá? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que foi o contexto, porque vocês farão um trabalho, uma pesquisa sobre este assunto de forma mais profunda. Então, aqui, ó, como eu falei que para entender uma obra, para ela ter significado, é importante considerar o contexto, eu trouxe aqui, ó, na Idade Média, a organização política, social, era o feudalismo. Então, tem tudo a ver lá com as criações literárias. Então, aqui tem a pirâmide, que representa como era organizada a sociedade. Ó. Então, tinha o senhor feudal, que ficava lá no topo da pirâmide. O clero, que é a igreja, né, na época, ele então tinha uma posição de prestígio, né, porque vinha logo abaixo aqui do senhor feudal. O senhor feudal era o rei. Então, feudo é o quê? Uma porção de terra que ele tinha. Então, o senhor feudal possuía terras. Aí a igreja que ela estava ligada com o poder, tanto que em determinadas decisões consultava-se o bispo, consultava-se a igreja. Aí logo abaixo da pirâmide vem os nobres e guerreiros. E por último, aqui embaixo, na base da pirâmide, vem os servos, que a gente fala servos, escravos, vassalos, neste período. Tem uma outra imagem aqui, que é para a gente entender a questão da organização dos feudos. Não. Então, aqui tem o rei, né, que era o suzerano maior. Aí tem aqui, ó, o rei, ele doa um feudo ao vassalo. Então, o vassalo é o servo, é como se fosse assim, o escravo. Aí o vassalo doa partes do seu feudo, lembrando que o feudo era um pedaço de terra. Aos vassalos 2 e 3, aí formando-se suzerano deles. Então, assim, aí esses que eram vassalos do rei passam a ser suzeranos desses outros vassalos. Então, assim, é uma relação de dependência. Aí os vassalos 2 e 3 doam parte dos seus feudos para outros vassalos, ó, vassalos 4 e 5, 6 e 7, e tornam-se os seus suzeranos, tá? Então, o que a gente percebe, né? Que há toda uma relação de servidão, de dependência. Aqui no meio, ó, tem o castelo, onde ficava o rei, o suzerano, e depois em torno do castelo ficavam os outros feudos, né? Então, aí esses pequenos feudos também tinham ali as suas organizações, como que vocês viram, mas no fim, tudo aqui, quem estava no topo ali da organização, que tinha o maior poder, era o rei. Então, essa relação de vassalagem, de servidão, ela é refletida lá na composição literária deste período, uma vez que a literatura ela serve justamente para reproduzir uma época. E aqui, ó, nós temos a literatura propriamente dita do trovadorismo. Então, lembrando que o trovadorismo era um quê? É um estilo literário, né, em que os trovadores eles criavam as canções e o jogral cantava. Então, essas canções são estas aqui, ó. Tem as cantigas de amor e cantigas de amigo, que eram canções líricas. Líricas porque falava de lirismo, sentimentalismo. Então, vamos entender aqui o que era a cantiga de amor. A cantiga de amor, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, é masculino. Então, o eu lírico é masculino.
Aí eles, no poema, eles tratam do quê, né? Quando eu falo poema, era canção. De uma mulher idealizada e distante. Como assim? Naquele período, tinha lá a rainha, que às vezes ela já estava comprometida, né? A princesa estava comprometida para outro príncipe, e aí o cavaleiro se apaixonava por ela, então tinha-se ali um amor proibido. Então ela era idealizada e distante, eles não podiam ficar juntos, ou porque eram de castas diferentes, ou porque ela já era comprometida. Então daí vem essa questão da mulher idealizada, era a dama, linda, perfeita, mas era inacessível. E aí tem como ela era inacessível, distante, vem a coita amorosa. O que é a coita amorosa? Era a aflição do eu lírico. Então ele sofre por amor porque aquele amor não pode ser concretizado. Então o eu lírico ele se coloca como um vassalo. Lembra lá da relação no feudalismo, a relação do senhor e dos servos, do suzerano e os vassalos? Então isso aqui é colocado na cantiga de amor. Então a amada ela representa lá aquele ser inacessível e ele se coloca como um escravo, um senhor dela. As cantigas de amigo, por sua vez, ó, o eu lírico é feminino e esse amor que é colocado nas cantigas de amigo é diferente do amor das cantigas de amor. Porque aqui, ó, cantigas de amigo, essa expressão amigo não é igual ao amigo hoje. O amigo se refere ao amado, o noivo ou o marido. Então não confundam. E aí na cantiga de amigo, fala-se de um amor, né? Ela está sofrendo, mas ela sofre pela ausência, porque o amado foi para a guerra. Então não é porque o amor é inacessível, é idealizado como aqui, não, aqui é porque ele está ausente. Então o eu lírico, que é a voz feminina que fala no poema, ela nessa canção ela desabafa com a natureza, às vezes conversando com o mar, conversando com a mãe ou com a amiga, falando do sofrimento da ausência do ser amado que era o amigo. E depois vem as cantigas satíricas, que satíricas é para fazer críticas, satirizar. Aí as cantigas satíricas são divididas em duas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então, escárnio, como o nome já diz, né, de escarnear, aqui eles faziam escárnio de uma determinada pessoa. O que era o escárnio? Fazer uma crítica, satirizar uma pessoa. Então eles usavam da linguagem irônica, de ambiguidades e trocadilhos. O que isso significa? Que a linguagem era uma linguagem rebuscada, uma linguagem indireta. Eles faziam uma crítica, mas não era o ser que estava sendo criticado não poderia saber. Então eles faziam isso, faziam de forma indireta, usando uma linguagem trabalhada e bem rebuscada. Então a pessoa satirizada não é identificada, eles não colocavam o nome, não citava, e a crítica era voltada para os comportamentos e costumes de personalidades da aristocracia galega e portuguesa, então das pessoas lá que representavam, tinham um determinado poder, uma posição lá na sociedade. Então, eles faziam, essas canções, elas faziam isso, eram críticas indiretas a uma determinada personalidade. E nas cantigas de maldizer, também fazia uma sátira, uma crítica, só que era diferente, ao contrário da cantiga de escárnio. Aqui a linguagem é pouco trabalhada, pobre em recursos expressivos. Então, enquanto aqui eles usavam de ironia, de ambiguidades, de trocadilhos, aqui a linguagem era simples, era mais direta, apresentava aqui ó, marcas assim de expressões agressivas e obscenas, chulas, palavras chulas. E a pessoa que era satirizada, ela era identificada, eles citavam a pessoa lá na canção que estavam fazendo, que eles estavam criticando. E quem eram essas pessoas satirizadas? As mesmas das cantigas de escárnio, né? Aqui personalidades da aristocracia galega portuguesa.
tá? Então, resumindo, a literatura do trovador, que compreende o trovadorismo, era o quê? Cantigas, canções. Então, era uma literatura oral, eles cantavam. E ela tem estas características que eu falei. Então, por hoje é isto, tá? Isso aqui é só um resuminho do que é o trovadorismo, porque vocês farão um trabalho, né, uma pesquisa que eu já dividi, vou colocar no grupo e lá no Classroom, e vocês farão uma pesquisa para posteriormente apresentar, e aí a gente vai aprofundar realmente como que foi a literatura da Idade Média, né, que compreende aí o trovadorismo. Então, por hoje é só.